Vamos lá para Brasília. O Márcio Rocha está aqui há um tempão esperando para falar. Márcio, está nos ouvindo. Porque hoje também ele está na espera, né, no aguardo, como muita gente em Brasília. Porque os ministros do governo Lula estão de sobreaviso, Joel. O que é isso? Talvez reunião de emergência? tenha reunião de emergência. Ué. A coisa tá tensa, né? Continuamos com a pipoquinha só acompanhando aí os desdobramentos do que acontece na política em Brasília, né, Márcio? Boa tarde para você. Mas é por conta desse descompasso? Governo, Congresso, seria aí? Mais governo Lira, principalmente, Lira, né? Exatamente. Principalmente o Lira, ô Márcio? Boa tarde, amigo. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso, porque, na verdade, temos algumas coisas a tratar, né? Porque a primeira coisa é que esse sobreaviso já virou convocação, né? Eu estou aqui no Palácio do Planalto porque o presidente Lula, a gente lembra que mais cedo, ele estava naquela cerimônia do Dia do Exército, que foi realizada aqui no QG do Exército, fica no setor militar urbano, aqui no centro de Brasília, distante aí cerca de, uns 5 quilômetros aqui do Palácio do Planalto. E aí, durante essa cerimônia, ele já tinha deixado de sobreaviso, né, os ministros, e pediu para que vários deles não se ausentassem de Brasília. Inclusive o ministro Fernando Haddad está aí em São Paulo, tem agenda aí em São Paulo, mas deve vir para Brasília ou mais tardar amanhã, né, mas deve voltar ainda hoje aqui para a capital federal. Isso porque a gente teve, né, por causa das pautas bombas, né, que tem essa ameaça de votação lá no Congresso Nacional, o presidente tinha convocado esses ministros para discutir esse cenário. E aí, a ideia, pelo menos, era que essa reunião fosse realizada durante o final de semana. Mas o presidente Lula deixou a cerimônia lá do QG do Exército, do quartel-general, e veio direto aqui para o Palácio do Planalto para fazer essa reunião, para fazer esse encontro. E aí, quem que está aqui com a gente, né, nessa reunião? Principalmente os ministros da Casa Civil, Rui Costa, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e vários líderes do governo no Congresso, como o senador Jacques Wagner, o deputado José Guimarães e o senador também Randolfo Rodrigues. Quem ainda pode participar vai depender do resultado dessa reunião, porque está aí em São Paulo, né, justamente o ministro Fernando Haddad. Ele estava nos Estados Unidos e deve participar dessa reunião justamente para tratar dos impactos da política fiscal que essas pautas bomba podem ocasionar nas contas do governo. A informação que a gente tem é que o presidente está mesmo preocupado com a crise recente de Alexandre Padilha, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, com o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, a apreensão do presidente Lula, vamos dizer assim, é justamente o avanço dessas pautas bomba, né, como a que foi aprovada na CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, há alguns dias atrás, que é, por exemplo, a do quinquênio do Judiciário. Inclusive porque, segundo o que foi divulgado pelo líder do governo, Jacques Wagner, esse quinquênio, né, que é uma espécie de benefício para conceder aí para juízes, promotores, advogados públicos, né, enfim, para uma parte da elite do judiciário brasileiro, isso aí poderia ter um impacto de cerca de 42 bilhões de reais nas contas públicas, e isso causa calafrios aqui no governo federal. E aí, além dessas pautas bomba, né, que podem atrapalhar o trabalho da meta fiscal aqui do governo, também comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, e aí são várias que podem ter os trabalhos iniciados aqui em Brasília. Lembrando também que Arthur Lira, o presidente da Câmara, vem reclamando publicamente da articulação política do governo e, inclusive, chegou a chamar Alexandre Padilha de incompetente durante uma entrevista lá no Paraná. E, segundo interlocutores, né, o presidente Lula não está se preocupando, por exemplo, com votações da chamada pauta de costume, que estão também votando no Congresso, não estão caminhando dentro do Congresso, mas sim com as pautas que podem ter duros impactos nas contas públicas. Então agora, essa reunião já está acontecendo, né? Era uma reunião extraordinária, virou um almoço. O presidente Lula chegou aqui por volta de 12:30 e está lá reunido com os líderes até agora. A gente está aqui esperando alguma definição. Mas o certo é que essas pautas bombas dentro do Congresso Nacional começam a causar calafrios aqui dentro do Palácio Planalto. O cara tem o poder, né, o Lira. Ele é quem sugere ali, que decide se a CPI é instalada ou não. São 8 sugeridas, mas se não me engano ele pode instalar 5 simultaneamente. Lógico, dependendo do humor dele, ele escolhe as piores para o governo, né?
mas pode escolher também as que não são tão piores assim. Vai depender dos próximos capítulos. É isso. Esse tipo de reunião emergencial não acontece à toa, minha gente. Pode ter certeza que, no final das contas, tudo acaba dando certo. Nas contas mesmo, tudo acaba se resolvendo. Eles se encontram, pegam as calculadoras e chegam a um denominador comum. Afinal, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço para Tchau, você. valeu.